agora eu quero dar uma dica para você que está querendo mobiliar sua casa ou trocar de imóveis, para quem quer deixar a casa maravilhosa. E o melhor de tudo, hein? Sem gastar muito. A Super Casa trabalha com as melhores marcas do mercado mobiliário do país. Tem preço de impressionar de verdade. E o mais legal de tudo é que você vai receber os móveis que adquirir na Super Casa imediatamente. É isso mesmo, Super Casa tem tudo à pronta entrega. Ou seja, comprou, levou. Você não vai precisar ficar dias ou até mesmo meses esperando os seus móveis chegarem. A Super Casa entrega em 24 horas, dependendo de onde você mora. Agora tem mais outro detalhe que a Super Casa oferece: a forma de pagamento. A Super Casa parcela sua compra em até 60 meses, com a primeira parcela para 60 dias. Ou seja, você compra agora, recebe agora os móveis e só começa a pagar 2 meses depois. Então, se o seu problema é dinheiro à vista, fique tranquilo, você pode comprar do mesmo jeito. Aqui fica a minha dica para vocês: conheça a Super Casa. Eu tenho certeza que você vai se encantar. A loja e os móveis lá realmente são maravilhosos. Anote os endereços: você encontra a Super Casa no antigo prédio da Mesbla, na Praça do Carmo, no centro de Santo André. Para você que está nos assistindo de São Bernardo, tem nova loja por aí, na Avenida Faria Lima, no centro de São Bernardo do Campo. O telefone é fácil, 4438-0064. Acesse o site redesupercasa.com.br. O melhor para sua casa é Super Casa. E agora nós vamos conversar sobre um tema que eu adoro. Aliás, diariamente eu tenho um programa na Rádio Bandeirantes FM, AM e na Sul América Trânsito chamado Conversa de Mãe. E aqui na TV Mais nós trazemos sempre profissionais para debater algum tema que geralmente tem acontecido na minha residência. Um deles chama-se Crianças Desobedientes. Preste atenção porque agora chegou a hora de uma conversa de mãe. Seja bem-vindo, Robson Soares, nosso psicólogo, que vai esclarecer tudo sobre esse tema. Boa tarde, obrigado. Obrigado pelo convite novamente. Vamos agradeço. falar mais tema, vamos trazer a psicologia para discutir esses temas. Eu sempre digo que, às vezes, o que dá certo na teoria, na prática, quando a gente se torna mãe ou pai, nem sempre dá certo, né? E quando a gente fala de criança desobediente, eu acho que tem muito isso. Você não acha, Robson? Hoje, um índice muito grande lá no consultório, que nós atendemos, são reclamações dos pais sobre isso mesmo. Olha, ele não consegue me obedecer, ele não consegue parar. Então, porque mudou muita coisa hoje, né, Isabelle? O mundo mudou, a criança mudou, né, e os pais mudaram também. Né? A forma de se criar, eu acho que mudou. E tem uma questão importante que eu acho que cabe a gente falar aqui, que são os valores das famílias. Isso, para mim, na minha opinião, que tenho meus pais até hoje do meu lado e que sempre foram muito ponta firme comigo, eu acho muito importante. O principal, que você falou de família, mesmo hoje famílias diferentes que nós temos, ou seja, com pais separados ou mesmo crianças sendo cuidadas pelos avós, é importante sempre, o que eu sempre falo para os pais, é importante sempre lidar com a verdade. O que é a verdade? Explicar, falar, olha, você está morando com o avô, seu pai está separado da mamãe, e isso é importante. A criança, vamos colocar o conceito desobediência, no sentido de fugir das regras que são pré-definidas. Ou seja, eu tenho a sensação de que a desobediência tem a ver com chamar a atenção dos pais. Sim, a necessidade de quebrar essas regras que já existem. De ser visto, né? Trazer um caso interessante, eu fui chamado uma vez numa escola, porque uma das crianças, ela estava quebrando a escola, a sala de aula. Quebrando de verdade? Quebrando mesmo, de jogar carteira, etc. Então, uma criança de 4 anos. 4? 4 anos. Muita raiva. E todo momento, os pais eram chamados e falaram, olha, não consigo conter essa criança. E os pais falaram, olha, em casa, ele também funciona dessa forma. Ao ser chamado, fiz um trabalho com ele e ele passava a ideia, a criança, através do jogo, através dos testes, de que a escola para ele era uma prisão, era um castigo. Os pais recentemente tinham tido um novo bebê, uma nova criança na família. Um novo integrante. Um novo integrante. Na cabeça desse menino, o fato dele estar na escola era para ele se isolar. Não era uma coisa positiva, e sim negativa, né? Como se fosse o contrário. É o contrário, é um castigo. Eu estou aqui enquanto meus pais estão com meu irmão. Estão curtindo a vida boa com meu irmão. Então, o que ele fazia? Ele fazia todo esse comportamento agressivo para que os pais viessem até a escola
E tirassem ele. Não ficassem com o irmãozinho. Ah, entendi. Porque tem bastante essa questão, né? Quando um filho nasce, o outro fica com ciúmes, porque quer atenção só para ele. Sim, sim. Né? Dividir a atenção, é complicado. Exatamente. Nesse caso, como é que foi trabalhado? Fizemos um grupo de família e a família explicar para ele o que é o irmãozinho, qual é a função dele, o que vai ajudar. Então é aquela história da verdade. A família explicar o que realmente ela acredita. Não existe receita de bolo. Quando você fala assim, olha, eu vou seguir isso, não existe manual para ser pai, para ser mãe. Existe a verdade da família. Sim. Se a família acredita em determinadas regras, elas têm que ser apresentadas para as crianças. Agora, não adianta também os pais falarem e agirem ao contrário, né? Outro dia, e isso me tocou muito, porque eu sempre digo para o Marco, meu filho nunca tomou refrigerante, sempre toma suco ou água. E aí nós fomos sair, nós fomos jantar, e aí na hora de pedir as bebidas, ele pediu um suco de melancia, e aqui, ó, a mãe foi pedir um refrigerante. Ele fez assim, mamãe, por que você pediu refrigerante? Você não pode tomar refrigerante. Se eu não posso tomar, você também não pode tomar? Sim. Então, quer dizer, que exemplo que eu estou dando para o meu filho? Isso também tem a ver, não é? Você acaba quebrando a própria regra que você implantou. Claro. Minha palavra não tem poder, porque eu sei que eu estou falando, eu estou fazendo o contrário. Se você mesmo quebra a sua própria regra, ele fala assim, poxa, se ela quebrou, que ela que definiu a regra, claro. Quebrou, por que eu não posso? Lógico. Né? Então, a reclamação maior é essa, a criança é desobediente, porque às vezes tem que se policiar se você também não está quebrando a própria regra. Sim. Se você não está sendo desobediente daquilo que você criou. Com certeza. Né? Tem vários casos que falam, o que funciona para um lado funciona para o outro. Não necessariamente. Então tem casos que funcionam determinadas regras e para outras não. Isso vale para criança, para adolescente ou para o próprio adulto. Agora, tem um quadro de atividades que eu comprei para o meu filho e ele adora fazer. Aliás, nessas férias a gente tem utilizado bastante. E ele fica todo feliz. Chama-se quadro de atividades. São com imãs e com diversas atividades. E tem a semana inteira. Então tem arrumar o quarto, obedecer os pais, escovar os dentes, tomar banho. Enfim, você escolhe as atividades que você quer para essa semana. E aí você tem a carinha feliz e a carinha triste. E o que acontece? No final da semana está escrito prêmio lá. Eu, Isabelle, não sou a favor de presentear criança o tempo todo. Eu não sou aquela mãe que vai ao shopping, vamos comprar um presentinho, vamos comprar um brinquedinho. Eu não sou muito a favor disso. Mas o nosso prêmio é ele escolher ir ao teatro, ir ao cinema, ir a um parque, ir a algum lugar que traga alguma coisa boa para ele. Criar uma ação, né? Exatamente. O que você pensa em relação a isso? Você acha que esse tipo de atividade, esse quadro de atividade que eu implementei, por exemplo, dentro da minha casa, pode ser uma alternativa para quem tem filho desobediente? Tem os dois lados da história. Tá. O primeiro é assim, você cria regrinhas, realmente, ele vai seguir, ele vai esperar esse prêmio. Qual é o problema? E se esse prêmio não puder ser pago? Entendi. Você fala, olha, eu esqueci do prêmio, eu não tenho dinheiro para levar a essa determinada atividade. Ele vai entender que todo esforço que ele fez não vale nada, ele vai perder a confiança nesse sentido. Entendi. Então é importante saber exatamente o que você vai dar antes de colocar o quadro de atividades. Isso, é muito importante. E o que você falou, eu sou contra presentear, e é interessante. O presente é importante quando gera alguma coisa, ou seja, olha, ele foi bem em uma determinada situação, pode gerar um presente. O que não pode acontecer é o que eu chamo de presente da culpa. Olha, eu não posso... A pessoa que fica o dia inteiro fora e compra o presente, é isso? Eu não posso ficar sem... não posso cuidar de você, não posso te levar em outro lugar, mas vou te dar esse presente. Que nós temos hoje, o que eu sempre brinco, o famoso celular. Né? Eu vou dar o celular, ele fica quietinho ali, ele não precisa... ele fica jogando no celular, ele não precisa... A babá virtual. Babá virtual. Então isso é complicado. Tem que se pensar muito o seguinte, se o mundo virtual é mais interessante que o real, alguma coisa está errada. O convívio familiar nunca vai se perder, independente da forma que a família é hoje. Mas eu acho que hoje em dia tem se perdido muito por conta de diversas situações, né? Eu sou uma mãe que batalho por isso. Lá em casa, meu filho tem 6 anos de idade, não tem videogame. Até ontem ele chegou para o meu marido e falou, papai, eu quero meu videogame. Eu falei, vamos estipular então uma vez por semana. Mas eu sou muito a favor do contato olho no olho, da conversa, de brincadeiras antigas, como por exemplo o fantoche. Ontem mesmo a gente brincou de banco imobiliário. Isso é bom, interessante. Então eu acho que a gente tem que prezar isso. E eu me lembro, quando pequena, quando eu queria chamar a atenção dos meus pais, eu era desobediente. Eu me lembro. Não tão pequena assim, mas tipo 10 anos de idade. Eu queria chamar a atenção dos meus pais e eu era desobediente. Você queria aquele momento para você. Exatamente. Né? Uma dica para os pais é sempre você estipular momentos
em que existam a família, o momento da família e os momentos individuais. Então, por exemplo, se você tem 2 filhos, é o momento para aquele filho com o pai ou com a mãe e o momento daquele outro filho com o pai e com a mãe também. Não somente os dois juntos o tempo todo. Porque senão o que acontece? Vira um pacote. Ah, vamos no shopping, vai todo mundo no pacote. E esquece-se um pouquinho da individualidade de cada um. Ainda mais se você tem pessoas que têm casais, o menino, é diferente, o menino né? tem uma necessidade e a menina tem outra. Claro. Então é importante você criar esse momento de individualidade também. Entendi. Você falou sobre a desobediência na escola. E se porventura algum problema estiver dentro da escola e não dentro de casa? Que dica que você dá para que os pais possam identificar isso? Então, normalmente é uma questão muito importante. Mudança de comportamento de uma hora para outra. Ou seja, ele sempre realiza um comportamento, olha, ele sempre tira notas boas. Não, notas boas, ou ele nunca tem bilhete na agenda, e de repente começa a aparecer. Mudou o comportamento, aí vamos começar a analisar. E nem sempre o problema é a criança, deixar bem claro isso. Mas quando eu dou palestra, eu falo, nem sempre o problema é a criança. Nós temos que analisar todos os lados. Sim. Porque hoje a criança, a forma dela de aprender, né? de se comunicar, de assimilar, é diferente dos tempos atrás. É verdade. Então, nós temos que entender como é que essa criança assimila também, olhar tudo, olhar a escola, olhar a criança, olhar a relação com os pais. Então, por isso que é importante ter uma equipe toda na escola para isso. Outro dia nós estávamos falando aqui sobre o tal do bullying, né, que todo mundo fala, mas que até eu fui um pouco contra essa questão, dizendo que na minha época, por exemplo, eu sempre fui pequenininha, então eu sempre fui chamada de pequenininha, diversos apelidos. Então, assim, se você não tiver uma base na sua casa boa, um pai e uma mãe que te entendam, que você possa conversar e se sentir confortável, aí é que vem o problema, sim, não é? Sim. O bullying é um termo não muito antigo, né? Todos em algum momento tiveram alguma situação em escola. Gente, quem não passou por isso alguma vez na vida? O que eu digo sempre importante para os pais, que nem tudo é bullying. Eu também acho. Também você tem que trabalhar o seu filho para que ele seja preparado, bem-humorado e que ele também leve na esportiva certas coisas. Com né? certeza. Eu tenho uma história muito interessante. Recentemente eu fui com a minha filha ao cinema, assisti o Procurando Dory. Né? Eu fui assistir, uma graça, muito bonitinho. E lá tem muitas características, por exemplo, ela tem deficiência de memória, o outro... o mamífero não enxerga. É verdade. Né? E minha filha saiu questionando um pouco isso, falou, mas será que não era bullying um com o outro, fazendo com a Dory? Imagina. Será que não é um bullying isso? Então, isso me fez pensar o seguinte, ou seja, olha como está, tudo eles acham que é bullying. Invertido, Né? Eu falo, olha, o bullying ele é caracterizado quando você faz uma chacota de alguém que não compra a ideia. Então, eu vou brincar com aquela pessoa, vou fazer mal a ela, mas ela não sabe disso, ela não gostou disso. Porque quando você tem duas pessoas que, olha, foi uma amizade de muitos anos, que tem essa liberdade da brincadeira, não caracteriza o bullying. Sim. Porque os dois estão na mesma... E você tem que estar preparado para a vida, gente. A vida é isso. Sim, a vida né? ela vai... Eu me lembro quando eu tive o primeiro problema dentro da escola, e aí eu fui contar para minha mãe foi muito sábia, ela fez assim também, Isabelle, bem-vinda ao mundo real. Isso daqui não é o parque de diversões. Aprenda a se virar, aprenda a se defender. É importante passar isso para a criança também, porque o mundo vem aí. Quando você conversa com as crianças, eu pergunto o que você espera do futuro. E o que elas respondem? Então, a maioria responde que não pensa ainda, que não quer trabalhar, porque vai perder toda essa característica. É a adolescência tardia, né? Dizem, não é? Ou adultescência, isso, que a gente chama. Exatamente, adultescência. De esperar para se trabalhar. E é muito interessante que eu vejo isso dos pais também, que eles falam, meu filho tem que trabalhar, né, uma adolescência. Mas eu pergunto para os pais, como é que vocês vendem o trabalho para o seu filho? Você chega em casa e fala, não aguento mais trabalho, esse trabalho cansado, é uma droga, estou lá porque eu preciso do dinheiro. Qual é a imagem que você passa? Qual a finalidade de vida, né? A criança não vai querer trabalhar, ela não vai ter essa noção. Então ela vai, e a criança desobediente vai quebrar as regras, que também tem um momento que é natural, que a criança comece a questionar as regras que ela tem. Agora, eu acho que a desobediência está ligada diretamente aos limites que os pais dão para esses filhos. Você não acha? Sim, tem os limites. Mas entra naquilo que nós falamos. Cada família vai criar um conceito de limite. Falar, olha, o limite para mim, olha, você não pode, vou dar um exemplo, você não pode trazer os amigos ou dormir fora hoje. Mas a outra família deixa. Então é sempre pensar a diferença do comum, regras comuns, que são de cada família,
Cada família vai ter a sua regra comum, regra. Eu tô rindo porque eu tô lembrando da minha adolescência que eu dizia, alguma amiga minha fazia alguma coisa, eu dizia assim pra minha mãe, mãe, mas a fulana, o pai da fulana deixa. Ela dizia assim, o pai da fulana é o pai da fulana, eu sou sua mãe, eu sou seu pai, as regras são minhas, dentro da minha casa. Quando você sair da minha casa, quando você ganhar o seu dinheiro e tiver a sua casa, as regras serão suas, mas enquanto você estiver vivendo no meu teto, as regras são minhas. É que são as regras de cada local. Cada família tem uma regra, mas é sempre diferenciar o regra comum, que é o caso que você colocou, da regra interna. E tem a regra normal, que é a regra fora de casa. Sim. Então é sempre importante, primeiro, valorizar a regra interna para depois valorizar o que tem em casa. A gente sempre, o que está fora, a gente sempre valoriza o que está fora primeiro para depois valorizar. Mas eu acho que é comum da adolescência, né? De sempre, até dizem que é importante na adolescência o próprio adolescente ter um mentor que não seja nem o pai nem a mãe, para poder ouvir essa pessoa, porque é uma fase difícil de hormônios, né? Tudo acontece ao mesmo tempo, enfim, não é fácil. É a frase que eu mais uso de adolescente, aí eu falo com você coisas que eu não consigo falar com meu pai e com a minha mãe. Então você acaba virando um mentor, um direcionador. Eu acho importantíssimo ter esse mentor. E é importante ter alguém, um mentor, que não julgue. Sim. Porque o pai e a mãe... Que ele se sinta confortável para se abrir, confortável, né? O pai e a mãe, eles vão colocar as regras dele, porque o papel é importante. E o adolescente, por mais que o adolescente reclame, ele gosta de regras. É lógico. Ele precisa de alguém cuidando dele. E olha, Robson, digo mais, eu acho que não somente adolescente, mas todos nós, seres humanos, se você chegar para qualquer pessoa, você como psicólogo pode dizer melhor do que eu. Se eu chegar para você hoje e falar, olha, você tem, sei lá, 100 milhões de reais, você quer fazer o que da sua vida? Vai chegar um dia que você vai cansar de acordar e não saber o que vai fazer da tua vida, né? Acho que nós, seres humanos, a gente precisa de algumas regras. Sim, é necessário. Eu sempre uso uma frase que é assim, nós sempre damos valor para as férias porque nós temos o trabalho para fazer. Ou seja, a férias só existe porque você tem o trabalho. Com certeza. Se você viver sempre em férias, as suas férias acabam virando trabalho. É verdade. Então você tem que existir essa diferenciação de que tem coisas que são necessárias, que são importantes. Pais, deem limite para os seus filhos, que os seus filhos vão ser mais desobedientes. Certo, Robson? Isso. Vamos passar o contato do Robson, vai entrar aqui na tela. Robson Soares, psicólogo. Obrigada, Robson, pelo bate-papo. Adorei, viu? Tchau, tchau. Obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu vou para um rápido intervalo e já a gente volta para falar sobre spray de esmalte. Esmalte em spray, já ouviu falar? Eu não. Daqui a pouco, logo após o intervalo.